Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast que está quarentando hoje. Este é o episódio de número 40 do Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Muito obrigada pela sua audiência, que sem dúvida é o motivo de estarmos há 40 episódios no ar em todas as plataformas de podcast. Então vamos lá para esta sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo certo. Kleber, já era esperado, mas não deixa de ser ruim, não deixa de ser triste e nem preocupante o PIB do primeiro trimestre do ano, que veio encolhendo 1,5% e deixa o Brasil à beira de uma nova recessão desde 2015, isso? Isso aí, onde a gente teve 30 meses ali de recessão direto, né? Na verdade, até um pouco mais do que isso. E foram alguns trimestres realmente muito difíceis que a gente começou a recuperar faz pouco tempo, né? Uhum. Então, quando a gente olha, né, uma recuperação bem modesta que a gente teve do PIB no ano passado, era esperado uma melhora, né, para esse ano. Só que aí veio realmente já o impacto do coronavírus, né, no final de março, né, na metade do mês de março até o final, que era o encerramento ali do primeiro TRI, e a gente teve realmente essa queda aí de 1,5%, que era esperado, né, pelos analistas. A gente tinha, quando a gente fala esperado, né, quem faz essa medição, até para explicar, né, é a Bloomberg, né? A Bloomberg faz uma consulta, né, a economistas, a analistas de mercado e, por exemplo, nesse caso, ela tinha feito consulta com 31 economistas, né, que estavam avaliando como que deveria ser o PIB do primeiro TRI. Aí ele chega numa média, numa mediana, que era um consenso, então, que a queda deveria ser de 1,5%. Então, por isso que a gente fala que veio em linha com o esperado, né, para o ouvinte entender um pouquinho melhor. Quando a gente... O que não deixa de ser ruim, né, Kleber? Não, é péssimo, tá? O que quer dizer quando a gente fala que veio em linha com o esperado? Quer dizer que a gente, pelo menos numa avaliação prévia, conseguiu chegar em qual que era a situação real que a gente tinha para algum indicador. No caso, a gente está falando do PIB. Ontem, por exemplo, a gente falou do número de percentual de desemprego, né? Então, quando a gente fala que ele veio um pouco melhor do que o esperado, não quer dizer que ele é bom, né? Claro. Então, quando ele vem do esperado, também não quer dizer que ele é bom. Só quer dizer que a gente teve uma análise prévia para ter um indicador e saber como trabalhar em cima dele, né? É basicamente para isso que a gente faz essas análises. Então, quando eu falo nós aqui no Itaú e o mercado todo faz essas análises, né? Então, agora a gente pode identificar o que é mais relevante aí, né? Dissecando um pouquinho essa questão do PIB, tá? O PIB, ele totalizou 1,8 trilhão de reais nesse primeiro trimestre, tá bom? Quando a gente olha para o detalhe, a gente vê que a taxa de investimento no primeiro TRI foi de 15,8% do PIB, tá? Foi até um pouco acima do que a gente viu no primeiro TRI de 2019, tá? Então, o número de investimento, de percentual do PIB que foi feito no primeiro TRI antes, né, de fato do problema da pandemia, até que não foi ruim se comparado com o mesmo período. Já com certeza do segundo TRI vai ser muito pior, não tenha dúvida disso. A gente vai ter um número do segundo TRI muito mais difícil do que foi desse primeiro. E aí o que mais cedeu ali que a gente olha, né? Não o que mais, dos mais importantes. A indústria teve uma queda de 1,4%, serviços teve uma queda de 1,6%, e a agropecuária, o agronegócio, que é um dos principais fatores, né, do nosso PIB, cresceu 0,6%. A gente tem muito alimento ainda dentro do agronegócio, né, e o alimento ele continuou numa demanda igual, obviamente, para as necessidades das pessoas. Então, a gente tinha estimativas até um pouco piores para algumas dessas classes, né, para algum desses setores, e a maioria veio em linha com o que era esperado já.
Sim, lembrando que a gente está falando que começou bem o trimestre, terminou mal, e a gente está falando de um PIB que reflete muito mais o mês de março, né, Kleber? Porque foi quando o Brasil, de fato, foi impactado pela pandemia de coronavírus, e quando a gente fala que o próximo resultado de PIB deve ser pior, é porque ele vem referente a abril, maio e junho, e nós já estamos entrando junho com praticamente maior parte do país em situação de restrição, de algum isolamento social e também restrições nas economias em todos os setores. Então, por isso, quando a gente fala que deve vir pior, é por causa desta referência que a gente está fazendo dos meses em que a gente continua tendo limitações na economia, na mobilidade, enfim, por causa deste problema de saúde do coronavírus. Agora, antes da gente tomar o nosso café com canelas, que é o único jeito, né, Kleber, de digerir o PIB, tomando café com canelas, já que a gente não consegue mudar esse número que veio. Tem um outro assunto importante para essa sexta-feira que o investidor deve ficar bastante atento, que é essa entrevista do presidente Donald Trump, em que ele deve anunciar retaliações à China por causa da nova Lei de Segurança Nacional aprovada essa semana. Vocês que acompanham o podcast já ouviram a gente aqui explicando o que significa essa nova Lei de Segurança Nacional e que o presidente Donald Trump não gostou nada disso. E a expectativa sobre essas possíveis retaliações já provoca a queda em bolsas nessa sexta-feira. Isso mesmo, Rê. A gente já tem aí os futuros em Nova York operando em queda, por enquanto, o S&P 500 caindo 0,60, Dow Jones caindo 0,86. As bolsas na Europa operam em queda agora, tá? O Eurostoxx opera com queda de 0,55 e as bolsas na Ásia fecharam praticamente todas em baixa também, tá? Tanto Hong Kong, Nikkei, né, no Japão, e na China a bolsa chinesa acabou fechando com alta ali de 0,22. O que é a expectativa? A gente falou um pouquinho ontem sobre isso, né? Você até perguntou, né? Quais são as sanções esperadas, né? Sim. E essa coletiva que o Donald Trump vai fazer vai trazer quais são, então, as sanções que eles preveem, né, tomarem e aplicarem de repente para a China mediante a aprovação dessa lei de soberania. Quando a gente olha essa lei que impacta na soberania de Hong Kong, quando a gente olha para o passado recente, é muito provável então que a sanção ela seja no âmbito comercial, né, seja no âmbito dessas negociações todas em que já aconteceram aí nos últimos meses entre China e Estados Unidos, e que é o caminho mais, vamos dizer assim, não sei se a palavra seria o mais fácil, mas seria o que mais atinge, obviamente, a China num primeiro momento, porque sanções diplomáticas, elas são sempre ruins, mas o impacto econômico, ele, vamos dizer, aquela coisa até um pouco popular que a gente fala, dói no bolso, né? Uhum. Se os Estados Unidos entrar com sanções que vão afetar a economia chinesa de maneira relevante, isso pode ser um problema, mas aí não é um problema para a China e para os Estados Unidos, é um problema global, né? Então claro, isso afeta praticamente todos os mercados, como a guerra comercial sempre afetou, e pode impactar muito também os investimentos dos clientes, porque isso afeta muito moeda, afeta muito o risco de crédito e principalmente no mercado de ações. Tá? Mercado de ações esses que começa a ser revisto realmente agora, porque a gente tem ainda um outro risco do que a preocupação da possibilidade de uma segunda onda de contágio pelo coronavírus, né? Se isso não acontecer, tá tudo bem, mas se por um acaso acontecer em alguma região importante, as próprias ações já têm uma preocupação de se esse otimismo continua, né? Se essa onda de revalorização das ações continua, sim, né? Então, por isso que é muito importante ouvir o que o Trump vai falar nessa coletiva para entender quais vão ser essas sanções. Perfeito, Kleber. Passado o nosso giro pelo mundo, nossas notícias ruins, mas que a gente tem que trazer aqui porque os investidores precisam ficar atentos a elas. Vamos tomar nosso café com canelas, por favor. Vamos lá? Cadê ele? Vamos lá. Cadê ele? Cadê Pedro Canelas? Tá aí, Pedro Canelas? Alô, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, muito bacana estar aqui com vocês de novo.
Pedro, eu tenho uma coisa para te revelar, que eu tô aqui com uma suspeita que você e o Kleber andam de conversinha por fora aqui desse podcast, porque nessa semana o Kleber completou seus 40 anos e eu desafiei ele no nosso episódio a fazer uma recomendação de investimento para os nossos ouvintes, como se ele tivesse um dinheiro sobrando naquele dia, o que ele faria com aquele dinheiro, respeitando o perfil dele e tudo mais. E ele disse que investiria em ações. Aí você vem nesta sexta-feira me dizer que você vai investir o seu dinheiro sobrando de hoje na carteira Top 5. Exatamente, Rê, exatamente. É uma grande coincidência. Eu não ando tomando café com o Kleber fora da sexta-feira, é só às sextas-feiras mesmo. Não que a gente não queira, mas não dá. Exatamente. Não tá rolando. Que eu acho que a gente está enxergando a mesma coisa, né? Imagino, como o Kleber comentou hoje, os mercados de novo sacudindo lá fora, passando por um período ruim, mas a gente sofreu muito, né? As ações, as empresas, elas foram muito machucadas com essa crise do Covid, e imagino que o Kleber, assim como eu, está olhando um pouquinho adiante, com a expectativa que isso é uma crise passageira, que isso é um momento passageiro e que a economia vai retomar, se não a patamares iguais antes da crise rapidamente, que isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Então, imagino que o nosso racional seja bastante parecido para chegar aqui no mercado de ações e recomendar ações para os nossos ouvintes. A carteira Top 5, por que a gente gosta muito dela? Por que eu gosto muito da carteira Top 5? Ela é uma carteira da Itaú Corretora. Então, para quem é correntista aqui do Itaú, pode entrar lá no site da Itaú Corretora, acha rapidamente na parte de assessoria essa carteira. Essa é a carteira mais dinâmica da Itaú Corretora. Como o nome já diz, são 5 empresas, dividido igualzinho. Então, na sua carteira, você precisa ter 20% de cada uma, 1/5 do valor do seu investimento em cada empresa, e ela muda com uma frequência que, se não de longuíssimo prazo, ela espera os cases dela maturarem bastante. Então, ela vai ter alteração nessa carteira a cada 30 dias, 45 dias, a depender aqui do case se evoluiu ou não. E aí, por que eu gosto dessa carteira e acho que é um momento interessante? A nossa economia está retomando, a gente está com juros super baixo e as pessoas têm uma parte educativa fundamental de investir em ações. Economias mais maduras como os Estados Unidos, as pessoas lá, elas nascem, né? E desde cedo o pai cria essa cultura no filho de ir comprando as ações e comprando empresas ao longo da vida, e depois a pessoa se aposenta e vive dos dividendos, né? Que é o lucro que essas empresas repassam aos acionistas dela. Sim. Na sua aposentadoria. Esse é um pouco o ciclo normal de uma pessoa que nasce num país desenvolvido, nos Estados Unidos, porque os juros lá são muito baixos. Então, para a pessoa poder acumular um patrimônio mais relevante e ter uma aposentadoria com uma renda melhor, o mercado de ações é escolhido. E aí, óbvio, ao longo desse processo, começam a surgir empresas como a Apple, o Facebook, a Amazon, há alguns anos atrás, todas as montadoras, Chevrolet, Ford, e esse seu patrimônio vai evoluindo e você vira sócio dessas empresas ao longo da vida. Aqui no Brasil, a gente vai entrar num ciclo parecido com esses juros baixos, as pessoas vão ter que buscar investimentos mais agressivos. E aí eu escolhi a Top 5 não só para as pessoas começarem a entender o mercado de ações, como você tem que comprar ação especificamente, você começa a entender um pouquinho da dinâmica do mercado. Então, por exemplo, hoje a carteira Top 5 ela é composta da JBS, que é o nosso grande frigorífico aqui, exportador de carne, dono das empresas, das marcas, para quem vai no supermercado, Swift, Friboi, Seara, Maturata, todas essas marcas fazem parte aqui da JBS, então é um grande exportador de carne. A gente tem hoje na Top 5 a Sabesp, que é a empresa aqui de água e esgoto no estado de São Paulo, super presente aqui no estado de São Paulo. Tem uma Magazine Luiza, que eu acho que todo mundo deve conhecer aqui, uma grande varejista, né? Tem uma presença online importante. O Banco do Brasil, que dispensa comentários, e a BR Distribuidora, que é
os postos de gasolina, né? Tem mais de 7 mil postos de gasolina. E para as pessoas entenderem, assim, você quando compra uma ação, você vira sócio dessas empresas de fato, né? Então, você vai começar ali, ao comprar a ação da Magazine Luiza, a acompanhar se ela está indo bem, se está dando lucro, se a gestão está sendo bem feita nessa empresa, quando vem uma crise, qual o impacto num varejista, qual o impacto num frigorífico, né? Por exemplo, quando o dólar agora sobe, a JBS, que é uma exportadora, se beneficia, porque o produto dela é em dólar e ela se beneficia. A Magazine Luiza, apesar de ter sofrido com a crise com a quarentena, por ela ter uma presença forte online, ela está conseguindo performar bem na bolsa. Então você vai entendendo essa dinâmica e tem uma parte educativa muito interessante para os nossos clientes. A última troca, por exemplo, foi a saída da Vale do Rio Doce, né, a nossa mineradora aqui brasileira, pela BR Distribuidora. E qual que foi a lógica? A Vale estava na carteira esperando que o real se depreciasse, porque ela também é uma exportadora, só que de minério de ferro, e ela ia se beneficiar da desvalorização do real. Isso de fato aconteceu. A carteira Top 5 absorveu esse ganho de Vale por volta de 16%, e a gente fez a troca para a BR Distribuidora, que são os postos. Por quê? Porque os postos sofreram muito durante a quarentena, e a gente imagina agora, com o término da quarentena, com a retomada da economia, que os postos vão voltar a vender gasolina, e isso deve retomar aqui, beneficiando o setor. Então, esse tipo de dinâmica, Rê, que é muito interessante das ações, Pedro, e é muito educativo, por isso que eu trago esse produto, além da performance dele, que é muito forte. Aqui a rentabilidade desse produto ao longo dos meses é muito boa, assim, muito acima do Ibovespa, claro. Mas eu acho que tem essa questão da educação muito legal aqui nesse produto. Mas, e seguindo essa sua linha de falar da educação, de explicar perfeito como é que se compõe a carteira Top 5, inclusive quem quiser se aprofundar nos critérios e na dinâmica de estratégia que segue os analistas da Itaú Corretora, a gente tem um episódio só sobre isso, eu vou colocar depois, a gente coloca na descrição aqui do podcast qual é o episódio. E aí, Pedro, você falava no exemplo da substituição de duas ações na carteira Top 5. Se a pessoa tinha a carteira Top 5 anterior e vem ali a análise da Itaú Corretora dizendo, olha, a gente resolveu substituir por tal e tal motivo, por tal e tal performance, a ação A pela ação B. O que faz este investidor que tinha a ação A? E aí agora a recomendação é que ele tenha a ação B. Perfeito. Para o nosso investidor, que é um investidor ainda pequeno, de ações que transaciona pelo site, ele precisa ir lá no site da Itaú Corretora e pedir para receber a comunicação. Para sempre que tiver uma troca, ele ser avisado. Então, ele vai receber um e-mail avisando da troca. Então, ele primeiro vai lá, compra um quinto nessas empresas que eu falei e pede para ser avisado da troca. Quando teve a troca da Vale, esse investidor vai receber essa comunicação avisando ele que precisa fazer a troca. Aí ele precisa entrar no site, fazer a venda do papel que a gente está substituindo, então ele se desfaz dessa sociedade, dessa empresa, e ele adquire com o saldo que gerou dessa venda, ele já compra a nova ação. Então, o investidor tem que ter atuação, ele tem que entrar lá no site e fazer a troca. Isso foi um excelente ponto que você trouxe. Muito investidor acaba comprando a Top 5 e esquece as 5 empresas lá. E essa dinâmica de mercado, porque a lógica da Top 5 é olhar muito a empresa, mas olhar se naquele momento aquela empresa vai ser beneficiada, e aí essa dinâmica da economia vai acontecendo e o investidor não troca e não se beneficia dessa mudança de economia. Então o investidor tem que ficar atento, recebeu a comunicação, vai lá no site e faz a substituição vendendo uma das empresas e comprando a nova para seguir com o portfólio dele equilibrado. Mesmo que isso resulte em ele perder porque aquela ação desvalorizou? Sem dúvida. Aqui o Martim, que também tem um quadro com a gente, o Fala Professor, ele fala muito de finanças comportamentais, né? E essa é uma questão muito importante. O nosso investidor, ele odeia perder e ele tem uma resistência muito grande a executar uma perda, né? Porque a hora que ele vender uma empresa que se desvalorizou, ele vai realizar esse prejuízo e vai ter essa perda. Mas às vezes é melhor ele ter essa perda
e mudar para uma empresa que vai performar melhor, melhor e mais rápido, e recuperar isso que ele perdeu antes, do que ficar ali esperando aquele case, aquela empresa que ele comprou e que porventura não aconteceu o que a gente imaginava, ou veio um evento externo que mudou o cenário, ou a empresa teve um efeito de uma gestão ruim que não era esperada. Enfim, tem N fatores que podem fazer a gente deixar de acreditar naquele case ou simplesmente acreditar mais em outro case. E aí a pessoa, é importante sim que realize a perda ali na venda e faça a troca e continue seguindo a carteira com a gente. Perfeito. Entendido. Não, muito bom. Deixa eu te fazer um pedido então, Pedrão, que eu acho que a gente pode, assim como você tem feito com as dicas de filmes aí, de cultura, né, de vir com uma pequena saga, algumas trilogias aí, a Itaú Corretora, ela tem outras carteiras. Então, em próximos episódios aí, se você quiser, acho que é legal até você trazer e apresentar essas carteiras também. Tá? Tem carteira do grafista para quem quiser, de repente, aprender, entender um pouco mais como funciona esse tipo de análise. Tem carteira de dividendos, tem carteira de small caps. E acredito que acho que é legal a gente difundir isso para o investidor que muitas vezes não sabe que tem uma inteligência para todos os tipos de ações, de perfis, de objetivos dentro da Itaú Corretora, né? Que complementa a carteira Top 5, que, vamos dizer assim, poderia ser considerado o carro-chefe, né? Mas você tem essas outras carteiras aí para atender demais perfis, que eu acho que pode ser bem legal. Tá, então... Combinadíssimo. Combinadíssimo. Não, a gente... Acho um bom combinado. No próximo episódio a gente pode falar bastante sobre análise fundamentalista e análise grafista também, que eu acho que são duas vertentes bastante interessantes aqui para quando a gente olha as ações e os papéis. Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso e trago uma nova dica de investimento aqui da corretora. Deixa comigo. Quem sabe a gente faz um crossover aí de professor com canelas, a gente monta um quadro novo aí. Combinado. E conta pra gente, Pedrão, qual que é a dica de hoje, cara? Qual que é a recomendação cultural hoje que você trouxe pra gente? Cara, a dica de hoje é um documentário, chama The Great Hack, privacidade, em português o nome é Privacidade Hackeada. É um documentário bastante denso, tá? Então, diferente da última semana, que era um filme mais leve, com o Brad Pitt, este é um documentário um pouco mais denso. Ele conta, na verdade, algumas histórias ao longo do documentário. Ele é baseado no escândalo, né, da Cambridge Analytica, após a eleição americana de 2016, com vazamento ali de dados do Facebook, para explorar campanhas publicitárias muito focadas no cliente. Para vocês terem ideia, não quero abrir muito aqui o documentário, mas eles tinham informações muito profundas sobre praticamente todos os usuários do Facebook que usaram isso para campanhas publicitárias absolutamente assertivas, até de certo ponto bem polêmicas, porque usavam muito do medo das pessoas para converter os candidatos. Enfim, eu acho que é um documentário. O primeiro eu mostrei o lado bom da força, né, que é usar dados ali de forma benéfica para montar um grande time de beisebol. Aqui legal. Eu mostro um pouquinho quando a gente não trata bem os dados, o potencial que eles têm também de causar. É um documentário do Karim Eimer, que ele é diretor, ele produz, ele escreve o documentário. Tem essa parte das eleições, que é muito interessante, e tem quase que uma saga, né, do professor David Carroll, de Parsons. Ele é um professor de Nova York, e ele processa a Cambridge Analytica e o Facebook pelo vazamento dos dados dele, dizendo que o dono do dado dele é ele, que a rede social não é dona dos dados dele. Isso influenciou muito a lei de proteção aos dados, então também mostra um pouco dessa saga que ele quer ter os direitos sobre os dados dele. Eu acho que redes sociais, dados, está super em voga, né? O Trump ontem tá com uma confusão no Twitter,
fake news. Acho que é um assunto absolutamente contemporâneo. Acho que é um documentário que vale muito a pena para essas pessoas assistirem, mas ele é denso, é um documentário daquele que tem que prestar atenção, é muita história em paralelo, é bem bacana. Bem legal. Muito bem, Pedro. Ficamos com 2 ótimas dicas para se aprofundar nesse final de semana. Tenho certeza que muita gente ficou bem curiosa para saber um pouco mais sobre essa operação da carteira Top 5 e um bom filme, então, para a gente aproveitar. O Privacidade Hackeada tem no Netflix, então quem quiser assistir tá lá na plataforma, super acessível. Obrigado, gente. Obrigado, Kleber. Obrigado, Rê. Até semana que vem. Valeu. Ótimo final de semana. Até sexta que vem. Valeu, se cuidem. Você também. Saúde para nós. Kleber, nos encontramos na segunda-feira. Combinado, Rê. Estaremos aqui. Até lá. Ótimo final de semana. Obrigado, hein? Para ti também. Ótimo fim de semana para todos. Não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. Vamos falar mais sobre o cenário de investimentos para o mês de junho. Siga também as redes sociais. Até segunda, fiquem bem, fiquem em casa e usem máscara. Protejam-se. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.